Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e hoje a gente vai para uma edição muito especial aqui do nosso podcast. A gente vai fazer uma leve pausa no nosso conteúdo tradicional aqui no programa, mas sem sair, evidentemente, do mundo dos videogames. O fato é que a gente recebe aqui para um bate-papo muito especial o Marco Castro, matemático, humorista e dono de um dos maiores canais de humor do Brasil, o Castro Brothers, e do UTC, o Ultimate Trocadilho Championship. O fato é que o Marco, ele é um gamer de mão cheia e junto com o irmão dele tem uma trajetória no mundo aí dos videogames, do colecionismo bastante interessante e curiosa. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso programa de hoje, além de dar um overview da carreira dele, das coisas curiosas que ele já vivenciou. Para quem não se lembra, o Marco, em conjunto com a esposa e com o irmão, é um dos autores do jogo de plataforma e tabuleiro A Lenda do Herói, que já saiu na Steam, para mobile, já tem uma versão para Switch, enfim, e tá aí migrando para outras plataformas em breve. Então, sobe o som, Gui, que hoje é o dia de entrevista especial aqui no podcast Jogo Raro. É isso, pessoal, a gente vai começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @JogoRaro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo pra gente, tanto pra mim quanto pro Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então, quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. E como a gente já havia avisado também no nosso último programa, né, a gente também está com um site
que é o nosso site www.jogoraro.com.br. Ele, por enquanto, aí tem um penduricalho ali, a gente pendura ali, na verdade, os últimos episódios que são publicados no nosso podcast, mas em breve a gente vai colocar coisas novas ali, a gente tá pensando em ter uma série de coisinhas bacanas pra colocar ali ao longo de 2022. Então a gente tá caminhando pro final desse ano, dessa primeira e vitoriosa temporada que eu tô conduzindo aqui ao lado do meu co-host e amigo Luiz Kuntz. Mas aí, sobre esse tema especificamente, a gente volta com certeza nas próximas edições. E vamos agora para nossa super entrevista com o Marco Castro. Marcos, eu queria que você desse um overview do início da tua carreira, junto com teu irmão, enfim, das suas aventuras, digamos assim, pelo mundo da comédia e também das profissões diferentes que você teve ao longo da sua trajetória e chegando a esse momento do Castro Brothers, né? Eu queria que você desse pra gente começar o nosso papo, um overview do início da tua trajetória até o momento atual, hein? Bom, eu sou formado em matemática. Na verdade, antes de ir pra comédia, eu fazia faculdade de matemática, fiz um mestrado em matemática aplicada e em determinado momento eu vi que eu tava seguindo as duas carreiras em paralelo e eu queria dar um enfoque na comédia e deixei ali a matemática um pouquinho parada, né? Uhum. Até brincava falando assim, não, quando eu voltar, se eu voltar, 2 mais 2 vai continuar sendo 4, né? E aí eu comecei a fazer shows de stand-up, comecei a também fazer vídeos por YouTube. Uhum. E chamei o meu irmão, o Matheus, porque o meu irmão sempre cantou muito, muito bem e eu já tocava violão e eu queria fazer algumas coisas usando música além da comédia, né? E a gente sempre foi muito apaixonado por videogames. A gente cresceu, né, jogando Master System, Mega Drive, jogando Super Nintendo e todos aqueles clássicos, né, somente dos anos 80 e 90. E a gente queria fazer alguma coisa com música, numa pegada de humor com a temática de videogame. A gente acabou fazendo inicialmente umas paródias, na verdade, de MPB com games que a gente batizou de um joystick, um violão. Então a gente pegava músicas do cancioneiro popular brasileiro e botava com a temática de Super Mario, Sonic, né? Zelda, Pac-Man, Street Fighter e por aí vai. E aí a gente pensou em fazer uma coisa que na verdade era o contrário, porque nas paródias a gente tocava como se a gente estivesse no mundo real e a gente colocava no vídeo os personagens de videogame interagindo com a gente. Então se eu cantasse sobre o Sonic, por exemplo, o Sonic aparecia em cima do violão, né? E a gente pensou em fazer o contrário. E se a gente agora colocasse como o mundo real, entre aspas, né? O videogame, e a gente aparecesse como personagens ali desse videogame interagindo. Então daí surgiu a Lenda do Herói, que nada mais é que uma história de um cavaleiro numa pegada meio trovador medieval, que canta as coisas que ele precisa fazer para resgatar uma princesa que foi capturada por um terrível vilão, assim, um clichê. É o clássico, na real, dos jogos, né? É, clássico, o maior clichê, talvez, né, das histórias, dos filmes, das músicas, né? E aí acabou que a gente falou assim, ok, um cavaleiro medieval, um trovador, o que ele falaria para conquistar sua amada? Então a gente pensou, vamos transportar para o mundo dos games. Então o que ele vai fazer? Ele vai derrotar um inimigo, pegar um item secreto, passar de um bônus, derrotar o chefão. E foi assim que a gente começou a criar isso em forma de vídeo. Isso aí se tornou uma música, a Lenda do Herói. Muito legal. Daí as pessoas começaram a falar assim, poxa, isso é um jogo? Podia ser um jogo. E aí foi que juntou a vontade, a fome com a vontade de comer, e a gente começou a pensar na possibilidade de transformar a Lenda do Herói num jogo. E quando é que aconteceu isso, mais ou menos? Foi em que ano que ele virou o jogo, efetivamente? Foi recente? E como é que é essa timeline aí do desenvolvimento do game, especificamente? O vídeo foi em janeiro de 2012, tá? A vontade da gente fazer o jogo começou ali em 2012 para 2013. Em 2013 a gente conheceu a Dumativa, que foi o estúdio que permitiu que a gente realizasse esse sonho. Eles entraram com a gente numa parceria que dura até hoje. Em 2014, a gente fez uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, porque a gente precisava da comunidade com a gente para viabilizar a produção desse jogo. A gente não tinha os recursos para fazer, afinal o jogo é caro de se fazer, envolvem muitos profissionais, né? Sim. E profissionais de qualidade. E aí a gente conseguiu financiar em 2014 e aí partimos para a produção. E de 2014 até 2016 a gente produziu. Então, em 2016, a gente lançou a Lenda do Herói e a gente fez atualizações até 2020. Que bacana. Então, depois do lançamento, já teve mais 4 anos de produção. Ele tá disponível
em celular ou desktop? Quais plataformas a gente consegue jogar A Lenda do Herói? Hoje ele está disponível para o computador, né? Então tem Windows, Mac e Linux. Além disso, também está disponível para Nintendo Switch e a gente planeja também lançar para PlayStation e Xbox. Que demais. E aí via Steam, no caso especificamente de desktop? Steam e Epic. Ah, que legal. Nas duas lojas você encontra o joguinho lá. Exato. E aí teve uma evolução em tese, né? Uma atualização do ponto de vista de plataforma, que foi migrar esse jogo que estava, digamos, já atuando nas plataformas digitais, e aí vocês desenvolveram um jogo de tabuleiro. Como é que foi isso? Pois é, a gente já tinha uma parceria prévia com a Estrela, porque a gente tinha lançado um jogo de tabuleiro do nosso quadro no YouTube, chamado Não Pode Rir, né? Que é um desafio em que a gente tem que fazer o outro rir, como sugere o nome, e a gente usa muitos trocadilhos, são cartas que a gente coloca à mesa e as pessoas têm que ficar uma à frente das outras, né? Com o objetivo de fazer a outra rir. Isso era um formato de vídeo que acabou se transformando num jogo de tabuleiro, né? Uhum. E a gente percebeu que muita gente vinha, tirava foto nas lojas, mostrando, olha, isso aqui, tô vendo vocês aqui na loja. Então a gente percebeu que estar presente como um jogo de tabuleiro, assim, no mundo físico, né? Trazia uma notoriedade, uma presença que a gente não necessariamente consegue somente no digital. Uhum. Daí surgiu a vontade da gente também extrapolar a presença da Lenda do Herói do digital para o mundo físico. É claro que, nesse caso, a gente teve um desafio extra, porque como é que a gente transforma um jogo de videogame, né, num jogo de tabuleiro? A gente mudou completamente a mecânica do jogo. Sim. Uma coisa que é importante explicar, né, como a Lenda do Herói veio de uma música, o grande diferencial do jogo digital da Lenda do Herói é que o herói, ele canta tudo que ele tá fazendo. Isso é num aspecto de games, é até inovador. Nenhum jogo no mundo fez isso de você ter uma música dinâmica que vai mudando de acordo com as ações do jogador. A gente tem jogos que a narração é dinâmica, né? Uhum. Mas nunca com a limitação, digamos assim, de ter que estar numa marcação de tempo, compasso, melodia, né? E foi isso que a gente acabou fazendo, como se fosse um grande quebra-cabeça, uma música que cada vez que você joga, ela tá numa ordem diferente. A gente pegou essa essência da música ser cantada e a gente levou pro jogo de tabuleiro como se fosse um jogo em que as pessoas têm que tentar improvisar uma música de acordo com a missão, com as cartas que você vai pegando ali. Então tem várias cartas com vários itens diferentes e o jogador tem que achar rimas, igual o herói faz rimas durante o jogo. Então é um jogo de improvisação e de tentar se virar. Será que você consegue rimar? É meio que esse tipo de dinâmica do jogo. Que legal. A gente tá falando, na verdade, de timing, né? Estamos falando de ritmo e você também tava comentando aqui um pouquinho do seu início na comédia. E comédia é tudo, do ponto de vista de timing, né? Você precisa muito estabelecer esse ritmo entre a estrutura da piada que você tá contando ali e a reação da plateia. Você vê também conexões diretas entre essa onda aí do musical em tese do jogo e o ritmo da piada dentro do teatro, enfim, onde você tá contando a piada? Sem dúvida. Como você mesmo disse, a comédia depende muito do timing, né? Se você pegar uma piada, ela pode... A mesma piada contada de uma forma boa e de uma forma ruim pode trazer muita risada ou trazer nenhuma risada, né? Então o timing, o ritmo, tudo isso é muito importante. É como se fosse uma bola de basquete que você tá quicando, sabe? Não adianta você bater na hora errada, porque você pode bater muito forte. Mas se você estiver batendo nela quando ela tá ali perto do chão, né? A bola vai quicar errado. Então, você tem que saber a hora certa de fazer como se fosse uma dança mesmo. E, na verdade, no próprio jogo da Lenda do Herói, no jogo de tabuleiro, você também precisa ter esse time, porque você precisa achar uma rima dentro de um tempo, né? Uhum. Você tem algumas palavras ali à disposição. É um jogo que se você estiver nervoso, você acaba não conseguindo desenvolver. É muito de timing mesmo o jogo. Legal. E, bom, a gente também falando um pouquinho sobre, na verdade, não no sentido de ritmo e timing, mas no sentido de momento que a gente tá vivendo agora, e a gente tá passando, na verdade, passou por uma grande transformação, uma transformação que impactou a vida de todos aqui, não só no Brasil, mas em todo o planeta, que traz eventos e tempos onde a gente teve que se adaptar e se transformar, que é a pandemia do Covid-19. Como é que você percebeu, primeiro, a dificuldade de criar conteúdo neste momento? Ou seja, foi um desafio adicional? Ou, pelo contrário,
até pela necessidade de oxigenar e levar diversão para as pessoas, foi uma alegria poder, de alguma forma, produzir conteúdo nesse momento. Como é que foi o desafio de produzir conteúdo durante a pandemia? Bom, foi um desafio complexo, porque uma coisa é você querer inovar e querer sempre pensar em novas coisas quando você manda no tempo que você quer fazer isso. Uhum. A gente já tá há 14 anos, eu pelo menos tô há 14 anos na comédia, e a gente sempre tem feito projetos diferentes, né? Só que uma coisa é quando você olha para o seu projeto, para sua linha do tempo e fala, ok, acho que agora é a hora de mudar. Quando você tem uma pandemia que vem sem avisar, né? Uhum. Que vai te compulsoriamente colocando em casa e fazendo com que você tenha que adaptar-se, esse processo ele passa a se tornar um pouco mais doloroso, né? Então a gente tinha, como eu falei, né, o nosso carro-chefe no YouTube era o quadro do Não Pode Rir, que é um quadro que não era feito de forma individual, a gente sentava à mesa, um na frente do outro, e a gente juntava pessoas. Então você acaba no momento que você tem o início da pandemia, a gente precisa cortar isso, não dá pra fazer mais. Uhum. Como é que a gente faz? Então a gente começou a pensar em outros projetos e a gente via assim, a gente quer continuar fazendo as coisas em grupo, mas a gente não consegue estar, né, no mesmo lugar. Então a gente começou a pensar em várias ideias e um dos formatos que a gente acabou desenvolvendo no início da pandemia foi o Jornal Não Pode Rir. Então cada um tava numa câmera e a gente fazia tipo um telejornal, como se fossem correspondentes. Com isso, a gente meio que resolveu uma limitação da gente estar presencialmente no mesmo local. Por outro lado, né, a gente também começou a fazer outros conteúdos de streaming. E como as pessoas estavam em casa, mais pessoas começaram a consumir esse tipo de conteúdo. E a gente percebeu que a gente poderia também focar nesse lado. Então, assim, teve o aumento da audiência, porém, a gente precisou, em determinado momento, revisitar tudo, dar um passo para trás e entender, ok, o que a gente pode fazer para transformar esse limão em limonada, né? Uhum. Bom, hoje em dia a gente está vivendo uma transformação de formatos ainda mais rápida e intensa do que a gente tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? Então, você tem diversas formas novas de se comunicar, sobretudo com um público mais jovem. E você tem aí um fenômeno que é essa coisa meio que do TikTok, no sentido de ter esse olhar, essa câmera mais, enfim, de pé, né? E um curto tempo de produção de conteúdo. Quase um conteúdo que é líquido, né? Ele não fica ali no sentido de ser perene. Ele termina e a gente vai pro próximo rapidamente. Como é que vocês lidam com essa nova dificuldade, no sentido, ou com esse novo desafio, para usar uma palavra mais adequada, de criar humor e eventualmente flertar, né, com a ideia de viralizar ali, que é um pouco da busca de todos ali. Existe ali um desafio maior do que vocês já tiveram no passado, ou é parte do dia a dia do comunicador, enfim, do comediante olhar para esses desafios? Eu acredito que o maior desafio é a gente entender que a gente é um só, que o nosso dia, não importa o quanto a tecnologia evolua, o nosso dia continuará com 24 horas. Uhum. E a gente não tem como fugir disso. Então, a gente... Não adianta começar só com o YouTube, e aí você vê, peraí, mas agora tá surgindo aqui o Instagram, tá surgindo o TikTok, tem o Twitter, tem outras redes, e você querer abraçar o mundo. É muito exaustivo, e as redes sociais, elas te colocam essa pressão de que você precisa produzir cada vez mais para entregar cada vez mais resultado, porque existe cada vez mais gente fazendo, e quem não é visto não é lembrado, mas é importante você também entender que existe um limite. Uhum. A gente precisa de um limite físico nosso como ser humano. A gente está vivendo uma época em que, sobretudo com a época de pandemia, que a gente tem um aumento, né, da nossa ansiedade, Sim. o aumento da nossa necessidade de consumir informação, só que nós somos os seres que temos um limite. Então, eu olho muito para as redes sociais e vejo, ok, tem o TikTok, mas o meu carro-chefe é o YouTube. Eu vou pegar e destinar agora boa parte do meu tempo para fazer algo pro TikTok? Não sei. Tem que entender, tem que pesar, tem que dosar. E hoje, por estar já há quase 15 anos nesse processo, eu consigo, pelo menos, ter um pouquinho mais de sabedoria para entender onde eu quero seguir em frente. Eu entendo que é necessário a gente estar presente em todos os lugares,
Mas de que forma a gente pode fazer isso? No meu caso, eu cito como exemplo o TikTok, a gente hoje conseguiu até chegar no Castro Brothers, que é o nosso canal, mais de 3 milhões de seguidores lá, mas a gente não fez um conteúdo totalmente novo pro TikTok. O que a gente pegou foi os nossos vídeos que a gente já tinha publicado no YouTube, selecionou melhores momentos e transformou para o formato vertical com legendas para ser um conteúdo de consumo rápido. É importante você entender, às vezes, que talvez você não precise começar tudo do zero em outros lugares. Talvez você possa reaproveitar. E no meu caso, que ainda tenho quase 15 anos de conteúdo, talvez muitas das coisas que eu já tenho feito possam ser ressignificadas. Marcos, antes da gente concluir, eu queria voltar um pouquinho no mundo dos games e eu queria entender um pouco mais como é que era a tua jornada. Você falou rapidamente aí sobre o Master System, Mega Drive, enfim. Nessa época aí você tinha algum jogo predileto? Você era, enfim, fã mais do Mario, mais do Sonic? Conta um pouquinho do início da tua trajetória como gamer aí. É engraçado, né, que a gente tem essa questão da divisão, né? A gente tá vivendo um país hoje que, enfim, a polarização hoje é extrema, né? Mas eu acho que o ser humano, ele tem essa necessidade de se colocar em times, né? Na minha infância, era isso. Ou você era do Sonic, ou você era do Mario, né? Não podia gostar dos dois. Ou você era do Master System, da Sega, né? Do Mega Drive. Ou não, você é da turma do Nintendo. Eu era da turma da Sega, porque era o videogame que eu tinha, né? Então eu acabei crescendo jogando Sonic. Todos os Sonics, eu sempre fui muito fã. Eu sou tão fã que meu filho também hoje é fã de Sonic. Então eu passei pra ele isso, né? Mas é engraçado que o meu jogo favorito, assim, da minha infância foi um jogo de Mega Drive, que na verdade era um RPG chamado Shining Force 2. O 1 eu não joguei tanto. Que era um jogo que muita gente não conhece. Porém, foi um jogo que a minha tia me deu o cartucho. E eu fiquei uns 3 anos jogando ele. Então ele mexeu muito, muito comigo. Mas tirando esse jogo que é um pouco menos conhecido, eu colocaria, acho que qual foi o meu jogo favorito da infância, seria o Sonic mesmo. Legal. E você segue ainda jogando? Quer dizer, as plataformas novas, as novas gerações também te agradam? Como é que é a tua conexão com o videogame atualmente? Sim, continua, até porque hoje eu também quero fazer mais jogos, né? A gente tem não só um jogo pensado, mas 3 jogos pensados para a Lenda do Herói. A gente teve esse planejamento lá em 2013 e a gente quer seguir nessa ideia. Então, eu obviamente consumo também como se estivesse em busca de referências, né? O que hoje funciona, o que não funciona, porque um jogo dos anos 90, a mecânica, a forma como o design desse jogo é feito hoje, não funciona para os dias de hoje. Muita coisa mudou. Tem gente que fala, o jogo é mais fácil, mas na verdade é porque existem tantos jogos que hoje a tua dinâmica, a tua relação com o jogo tem que ser uma relação menos punitiva. O jogo não pode ser tão difícil, sabe? Você tem que jogar, tem que consumir, tem que ser agradável por aquele período, senão você perde muito jogador, porque o cara fala assim, vou deixar de jogar porque tem outro. Hoje a gente tem muitos jogos na prateleira, mas assim, respondendo no meu lado pessoal, eu continuo jogando. Eu gosto muito de jogos de plataforma mesmo, aquela pegada bem clássica, mas gosto de jogar jogos independentes também, dá muita... Eu gosto de dar moral, sabe, para pequenos estúdios, até porque eu sou um desses também, né? Então, mas é claro, eu gosto também de jogar um FIFA de vez em quando, gosto de jogar... Agora a gente comprou o PlayStation 5, eu usei o aniversário do meu filho como desculpa, mas foi pra mim. Aí eu tô com o PlayStation 5, então tô começando a dar uma olhada, assim, quais jogos que eu quero jogar. O problema é que nesse caso tem que ser realmente quais que eu quero jogar, porque tá muito caro. Então tem que selecionar, né? Voltou aquela fase, né, de criança, que você tinha um cartucho pra um ano. Agora é isso, mesma coisa, tem um jogo pra um ano, porque o valor que você paga, né, nos jogos tá muito caro, né? Tem que parcelar em 12 vezes o jogo. Legal, Marcos. Então, pra gente concluir, eu queria que você deixasse aí pros nossos ouvintes os links, enfim, como é que a gente acompanha o teu trabalho. Acho que boa parte dos nossos ouvintes já conhece o canal, né, na verdade, de vocês. Mas eu queria que você, enfim, relembrasse para os nossos ouvintes como é que a gente faz para acompanhar o trabalho teu, do teu irmão, enfim, todo esse conteúdo que vocês geram bacana por aí. A gente faz muita coisa, né? Mas assim, eu posso dividir basicamente em 3 grandes frentes hoje, né? A gente tem o jogo da Lenda do Herói. Então, vocês podem procurar. O jogo tá na Epic, na Steam, né? Você pode procurar as nossas redes, a rede da Dumativa também, as redes sociais. Então, você entrando no Google, digitando a Lenda do Herói, você acha
tudo que é relacionado ao jogo, inclusive o jogo de plataforma. O jogo de tabuleiro. Legal. O jogo de plataforma é o jogo digital. O nosso canal é o Castro Brothers. Você pode entrar no YouTube, youtube.com/Castro Brothers. Nós também produzimos pro TikTok, no Facebook. O meu Instagram é Marcos Castro, meu Instagram pessoal. E a gente também faz shows. Eu faço stand-up, a gente faz shows por todo o Brasil. E no meu próprio Instagram tem a agenda de shows lá. A gente, ano que vem, vai viajar por várias cidades. Eu moro no Rio de Janeiro, a gente sempre faz shows no Rio de Janeiro. E também em São Paulo, mas ano que vem a gente vai voltar. Aí, tudo entrando aí na normalidade. Se Deus quiser, a gente vai começar a fazer shows por diversas cidades do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo especial, um pouco diferente, né? Saímos um pouquinho da rotina, revisitamos um pouquinho do início aqui do nosso podcast. A gente fazia algumas entrevistas com figuras que eram mais conectadas com o mundo dos games. Mas com o Marco a gente não podia deixar de perder essa oportunidade. É um cara que tem uma trajetória muito vitoriosa, é um cara extremamente engraçado e gente boa. Então foi uma oportunidade que a gente teve de contar com ele. Mas, semana que vem, no nosso programa tradicional, a gente volta com a nossa rotina, digamos, semanal de falar sobre o universo do colecionismo e do mundo dos jogos. E se você quer mandar sua sugestão de pauta, se você quiser de alguma forma contribuir com o nosso programa, não deixe de nos conectar nas nossas redes sociais, né? Os caminhos mais fáceis, digamos assim, é você nos procurar ali pelo Instagram, mandando um direct pra gente, mandando um e-mail pra gente, enfim, procurando a gente por aí. A gente tá sempre disponível para poder falar sobre esse mundo tão bacana que é o mundo dos jogos. Então é isso, pessoal. Queria dizer que tô com muita saudade aqui do meu amigo e co-apresentador Luiz, mas semana que vem estamos firmes e fortes juntos aqui para conduzir esse nosso papo dentro do Jogo Raro. Uma excelente semana para vocês, meus queridos, e até lá!